Depoimentos cancelados. Pais do menino de 3 anos morto carbonizado em Mairinque apresentam atestado de quadro depressivo e não comparecem à delegacia. Funcionários de creches municipais entram em greve em Jundiaí e ocupam a entrada da prefeitura da cidade. Em Sorocaba, as aulas foram suspensas pela manhã após ação de vândalos. Polêmica. Pacientes do hospital mental foram transferidos ao Veracruz, em Sorocaba. Os motivos você fica sabendo agora no Noticidade. Olá, boa noite. A quarta-feira foi de aulas suspensas nas creches de Jundiaí. Isso por conta da greve das agentes de desenvolvimento infantil. Elas pedem aumento salarial. As creches municipais amanheceram com portões fechados e playgrounds vazios. Um recado aos pais foi afixado na entrada desta escola básica do bairro Cidade Santos Dumont. O aviso da Secretaria de Educação informa que o sindicato da categoria não cumpriu o acordo de deixar um mínimo de agentes para que o serviço fosse mantido. Nesta quarta-feira, os servidores fizeram uma passeata com cartazes. Eram mais de 200 agentes de desenvolvimento infantil, conhecidos como ADIs. Eles se concentraram em frente à prefeitura de Jundiaí. O ato chamou a atenção de outros funcionários. Sindicato e guardas municipais conversaram para evitar confusões e a manifestação foi pacífica. No primeiro semestre, a categoria obteve em um acordo coletivo reajuste de 8%. Agora, eles pedem um aumento de 34% como forma de valorização do trabalho. O salário, que é de R$ 1.243, iria para R$ 1.666. A nossa luta é por amor às crianças, porque é muito cobrado de nós cuidamos do futuro da cidade. A cobrança é árdua e a gente tem que trabalhar também o lado pedagógico com as crianças. Nós recebemos alguns cursos de treinamento, tem para a gente trabalhar, mas não somos pedagogas, mas nós somos cobradas em questão a isso. De acordo com grevistas, apesar de a paralisação trazer reflexos para os pais, o objetivo é melhorar o serviço oferecido em creches. Eu sou mãe. A minha filha também precisa de creche e eu acho assim que os pais têm que estar junto com a gente, porque são os filhos deles que estão sendo cuidados pela gente. O sindicato reclama da falta de diálogo com a prefeitura. Um documento enviado no início do mês ficou sem resposta. Afirma ainda que não havia como manter o serviço durante a greve. Contingente mínimo se decide em greve, quando tem negociação. O que aconteceu foi imposição. A prefeitura simplesmente usou o nosso aviso de greve, que é legal, para dizer que a gente deixaria contingente mínimo, que precisaria para a creche não parar de 503 ADIs. Não há greve com esse número, então mostra também que a ADI é muito importante e precisa ser valorizada. Depois de reunião com secretários, o prefeito recebeu a imprensa e disse que vai entrar na justiça contra os grevistas. Tem benefício, acabamos de fazer um acordo com o sindicato, não tem sentido essa greve, vão para a justiça para garantir o direito dos trabalhadores e voltar aí ao local de trabalho. E amanhã as aulas continuam suspensas. Também em Jundiaí, em frente à prefeitura, taxistas protestaram contra um projeto de lei do Executivo aprovado na última semana na Câmara dos Vereadores. Motoristas fizeram uma pauta de 11 reivindicações. Eles reclamam de um projeto da prefeitura que, segundo eles, foi elaborado e aprovado sem discussão na Câmara Municipal no último dia 14. O projeto segue determinações de uma medida provisória do governo federal. Alguns pontos da lei municipal são criticados pelos profissionais, como o prazo de 5 anos para a permissão de serviço de táxi. A lei federal, a medida 615, não comenta a respeito de prazo. O que comenta a respeito de prazo, tá, é a lei que rege as licitações, as concessões e as permissões. Ela fala a respeito de início e fim, porém ela não determina qual é esse período, se são 2 anos, 10 ou 20. A cidade tem mais de 200 taxistas. Eles descartam uma paralisação. Segundo o prefeito, o projeto foi discutido. Não tem como essa questão ser alterada, porque é uma exigência legal. E em relação à editorialidade está garantida, então não tem, o sindicato recebeu essa proposta, é claro que o acordo completo você não consegue ter, mas nós aprovamos a lei porque é uma exigência legal. Mais uma vez, a escola de Sorocaba é alvo de vândalos. As aulas no período da manhã foram suspensas. Ao invés de alunos, sinais de vandalismo. As aulas foram suspensas na escola estadual Rosimere Melo Moreira Pereira nesta quarta-feira. Vasos quebrados e tambores cheios de água e lixo tombados.
Até a mesa de ping-pong, que era para o lazer dos alunos, foi danificada. E essa não é a primeira vez que a escola é alvo de vândalos. No último mês de abril, o jornalismo da TV Sorocaba SBT mostrou que até bancos de concreto foram tombados depois de um quebra-quebra entre alunos. Na época, as aulas também foram suspensas. E a assessoria de imprensa da Diretoria Regional de Ensino de Sorocaba informou que a escola que nós mostramos agora passou por limpeza e as aulas voltaram normalmente no período da tarde. Um policial foi baleado depois que bandidos explodiram 2 caixas eletrônicos no centro de Jumirim. Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros foi durante perseguição a 2 carros pela rodovia Bento Antônio de Moraes. O policial foi encaminhado ao Hospital Regional de Sorocaba e passa bem. No local da explosão foram encontrados 2 barras de ferro, uma dinamite intacta em uma sacola e quase R$15 mil em dinheiro que estavam no chão. Segundo a Polícia Militar, os bandidos estavam armados com fuzil e conseguiram fugir. O suposto carro usado foi encontrado em um matagal em Cerquilho. E segundo a Polícia Militar, no porta-malas do veículo havia pedaços dos caixas eletrônicos e dinheiro. No capô, o desenho de uma bomba e um boom estavam desenhados. Que ousadia, né? A Caixa Econômica Federal informou por meio de nota que está contribuindo com as investigações e que agora o atendimento ao público vai ser feito pela Casa Lotérica, que fica no centro do município. Nós também entramos em contato com o Banco do Brasil, mas não tivemos resposta. A tarde foi de transferências dos pacientes do Hospital Mental ao Hospital Vera Cruz, em Sorocaba. A mudança causou revolta e comoção. Veja como foi. Em frente ao hospital, diversas viaturas da guarda. A cena assustou pacientes e parentes. Funcionários da prefeitura entraram para cumprir uma liminar da justiça e retirar os 218 internos da unidade. Segundo o executivo, a ação foi feita porque o mental já não tinha garantias de atendimento. Ele não tinha mais condições de prover os pacientes com alimentos, com medicamentos e estava intransigente em passar esses pacientes para a prefeitura. Aos poucos, os internos subiam nos ônibus reservados pela prefeitura. Os pertences foram colocados em sacolas e amontoados para embarque. A cena comoveu quem estava presente. Os funcionários do Mental reclamaram da forma como a liminar foi cumprida. Fomos pegar de surpresa, sim. Por quê? Por quê? Porque avisaram, viu, estão indo embora os pacientes. Só, daí começamos a chorar, chegaram, entraram e pegaram. A gente não sabia de nada, tanto se a gente soubesse, a gente não ia chorar vendo eles embora. Nesse caso, não havia outra possibilidade legal de nós fazermos. O sigilo tinha que ser mantido para exatamente evitar que tanto os pacientes fossem removidos e principalmente os seus prontuários. Os internos foram levados para o Hospital Vera Cruz, onde 2 alas foram reservadas. O objetivo é que esses pacientes voltem ao convívio em sociedade. Ainda este ano, boa parte deles irem residir em sistemas próprios para a sua condição, que são as chamadas residências terapêuticas, ou retornarem para os seus lares, com as suas famílias, se as famílias estiverem em disposição para, e ao mesmo tempo se tornarem filiados à rede de centros de atenção psicossocial. Por retirar os pacientes do Mental, a prefeitura deve pagar uma indenização ao hospital. Esse dinheiro pode ser usado para quitar os 5 meses de salários atrasados dos 60 funcionários. A prefeitura ainda pretende reaproveitar os trabalhadores no Hospital Vera Cruz. Daqui para frente, nós vamos recomendar que no próximo processo seletivo do Instituto Moriá, que é responsável pela administração hoje do Hospital Vera Cruz, dê oportunidade de recrutar esses profissionais para eles continuarem tendo trabalho e até porque eles têm laços de muitos anos de trabalho com esses pacientes e poderão nos ajudar significativamente. O jornalismo da TV Sorocaba acompanha os problemas no Hospital Mental desde o ano passado. Em novembro, a unidade perdeu o contrato com a Secretaria de Saúde e a situação financeira se agravou com o atraso de salários. O Mental deveria fechar as portas em 2016, seguindo uma ordem do Ministério Público. O diretor do complexo, Davi Haddad, não quis gravar entrevista. O Mental está proibido de receber pacientes do SUS e o futuro do local agora é incerto.
Um caminhoneiro ficou gravemente ferido depois de capotar em uma estrada que dá acesso ao pátio de apreensão de automóveis em São Roque. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o caminhoneiro tentou frear e perdeu o controle. O helicóptero Águia atendeu a vítima no local. O motorista foi levado ao Hospital Regional de Sorocaba. E ainda falando em acidente, um caminhão tombou na SP-141 em Tatuí. Segundo informações do próprio motorista, a barra de direção do veículo quebrou e, por isso, ele perdeu o controle. O caminhão estava vazio. Apesar do susto, o condutor nada sofreu. Ainda em Tatuí, motociclista morreu depois de bater em um caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motoqueiro se chocou contra o veículo durante uma ultrapassagem. O homem chegou a ser levado ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu. Já o caminhoneiro nada sofreu.